noite. Boa noite para quem está vendo no gravado. Quer dizer, boa noite para quem está vendo no ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo no gravado. Tudo bem? Estamos começando mais um Pergunta para a Lu. Toda segunda-feira às 19 horas eu estou aqui. Se você não anotou na sua agenda ainda, anote. Então, segunda-feira, 19 horas, horário de Brasília, é só você abrir aqui meu perfil que eu vou estar online. Já tive no Natal, já tive no Carnaval, já tive no Ano Novo. Então, assim, não tem um dia que eu não apareça. Se eu não aparecer, você pode se preocupar e ir até a minha casa e ver se eu tô passando bem mal. Porque é só isso que me tiraria de um Pergunta pra Lu. Tudo bem, gente? Boa noite para quem tá chegando aí no ao vivo. Tudo bom? Hoje estamos começando mais um Pergunta pra Lu. Hoje não tem um tema especial, hoje a gente vai direto para perguntas, então aproveita, a gente vai ter um tempo aqui só para perguntas e respostas. Tô muito feliz de saber que tem galera da Turma 15 aqui. Turma 15, daqui a pouco a gente tem um encontro exclusivo. Hoje eu tenho encontro com a galera da turma, então às 8 horas a gente está juntos, mas primeiro a gente vai aqui para o Pergunta pra Lu, numa sessão de perguntas e respostas, depois a gente vai lá para as nossas dúvidas profundas do curso. Então Turma 15 vai ter quase 3 horas de Lu hoje, né? Um de Pergunta pra Lu, depois mais umas 2 horas a gente lá no curso. Mas a galera que não é da Turma 15, que está aqui assistindo, aproveita então esse espaço para tirar a sua dúvida. A ideia aqui é que você faça aquela pergunta que vai te levar para um próximo nível nas suas finanças, que vai te ajudar a organizar a sua vida financeira, ganhar mais, economizar sem sacrifício, investir de verdade, o que você precisa aí como próximo passo para você dominar suas finanças, beleza? E a gente aqui tem um combinado, olha só. Toda vez que vocês me fazem perguntas, a ideia aqui é que vocês tenham visto pelo menos algum conteúdo que possa te ajudar na sua vida financeira. Então, se você tem uma dúvida sobre cartão de crédito, uma dúvida sobre investimentos, sobre previdência, sobre cheque especial, acessa meu canal no YouTube, vai lá no YouTube, aí você pesquisa assim lá em cima, domine suas finanças, cheque especial, domine suas finanças, cartão de crédito, domine suas finanças, investimentos, porque vai aparecer um vídeo meu pra você, provavelmente com a resposta que você está buscando, e aí você aplica aquilo na sua vida, você exercita, você treina lá o que precisa ser treinado, e aí, a partir das dúvidas que surgirem de você aplicando na sua vida, você vem aqui para o Pergunta pra Lu. Então você aproveita isso aqui também como se fosse um curso. O material tá todo no YouTube e você pode tirar as dúvidas aqui no Instagram toda segunda-feira às 19 horas, beleza? Vamos lá? Daqui a pouco, hein, Eliane? Nosso primeiro plantão, isso aí, o primeiro plantão de dúvidas da Turma 15. Vamos para as dúvidas, então, do Pergunta pra Lu. Quem aqui está participando já pode deixar a sua pergunta. Hoje a gente vai direto para as perguntas. A Miriam está perguntando se Sodexo também é forma de pagamento. Caiu minha ficha hoje. Então, olha só, Sodexo, qualquer tipo de cartão é forma de pagamento. A gente tem muita mania de achar que cartão alimentação, que cartão de crédito, tudo isso é dinheiro. Não, não é dinheiro, é forma de pagamento. O dinheiro precisa existir para pagar o que vai entrar ali. Num vale alimentação, por exemplo, a empresa está colocando dinheiro num cartãozinho que é uma forma de pagamento. Então aquele é um tipo de dinheiro que só usa ali, naquela forma de pagamento. Mas usar cartão de crédito, por exemplo, é uma forma de pagamento, você precisa ter dinheiro. E parece bobo, parece até meio óbvio isso, né? Mas quando cai essa ficha de que dinheiro é dinheiro e cartão de crédito, cartão de débito, cheque, tudo isso é forma de pagamento, a gente passa a ver o nosso dinheiro de forma tangível. Precisa ter dinheiro para pagar aquilo ali, né? Então, no caso, não sei se você está falando de vale alimentação, de vale refeição, nesse caso é como se fosse um dinheiro que a empresa te deu. E aquilo ali é a forma de você usar aquele dinheiro. Então fica um pouco diferente, um pouco separado. É como se fosse um único pote de alimentação. Tem gente que troca aquilo por dinheiro mesmo e aí vira dinheiro na vida. E aí a gente tem que controlar esse dinheiro. Mas quando é um potezinho, né, um vale alimentação, por exemplo, é como se fosse um dinheirinho separado só para alimentação. Mas é dinheiro e ali é uma forma de pagamento, beleza? Investir o dinheiro no CDI é uma boa jogada? Então, Roberto, preciso te responder alguns detalhes aí da sua pergunta. Eu acho muito importante, eu não sei se você já me segue há bastante tempo, mas eu gosto muito da gente ter consciência assim, das palavras, das expressões que a gente usa, porque isso traduz um pouco da forma como a gente pensa. A palavra é uma manifestação de como a gente pensa. Então, quando a gente fala que investir em alguma coisa é uma boa jogada, eu fico pensando que a gente está vendo os investimentos como um jogo, como uma coisa meio de sorte ou azar, como uma coisa que a gente não conhece no detalhe. E, na verdade, investir não é jogar.
investir é uma coisa que você precisa ter conhecimento, né? Como tudo na vida precisa de técnica, e quando você conhece, você vai ali praticar de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu objetivo, mas não é um jogo assim de sorte ou azar, tá? Então achei importante pontuar isso. Agora, a gente também não investe no CDI. CDI é uma taxa. CDI, Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que os bancos usam para fazer trocas, empréstimos entre eles, e aí eles combinam uma taxa. Qual vai ser a taxa que a gente vai usar para os nossos empréstimos interbancários, certificados de depósito interbancário? E aí eles definem uma taxa. Vai ser quase a Selic está 4,25%, então vai ser 4,10%, beleza, 4,1%. Então esse é o CDI. E aí todos os investimentos de renda fixa, um CDB, por exemplo, uma LCI, eles podem estar ligados ao CDI. Vai render 100% do CDI. Então o CDI é uma taxa. Você não investe no CDI, você investe no investimento que vai render de acordo com o CDI, entende? Então você precisa dar uma olhada em quais são os investimentos que estão alinhados com aquilo que você quer, de segurança, de liquidez, e aí você vai então investir no investimento que rende 100% ou mais que 100% do CDI, beleza? Tem canal no YouTube, tem vídeo no meu canal no YouTube que fala sobre isso em mais detalhes. Se você precisar ver, depois pesquisa lá, Domine Suas Finanças CDI, CDB, que eu explico essa diferença. Mas eu tenho uma super sugestão para quem ainda vê, de repente, os investimentos como algo de sorte e azar, e quando, na verdade, a gente precisa de conhecimento. Tem uma websérie chamada Investindo Sem Medo, e você vai achar assim, dominesuasfinanças.com.br/websérie. Você vai cair direto nesses 5 episódios. São 5 episódios, é uma websérie mesmo, para você maratonar, onde eu explico detalhadamente o que você precisa saber para começar a investir. Aí você vai entender essa diferença, o que é CDI, o que é CDB, tesouro, você vai entender como é que você começa a investir, como é que você pode investir em algo que rende mais, como é que você passa a investir, por exemplo, em ações. Eu falo sobre tudo isso lá, tá? dominesuasfinanças.com.br/websérie, beleza? E aí, vamos lá, próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Qual é a melhor maneira de negociar uma dívida de cheque especial? A Luz está perguntando. Luz, olha só, não existe uma melhor maneira, porque a vida financeira das pessoas não são idênticas. Os nossos problemas são muito similares, e eu sempre digo que as soluções também vão ser muito similares, né? Por isso que eu crio um curso que tem um passo a passo, que eu acredito que serve para todo mundo. Então não tem como eu te passar o passo a passo detalhado aqui, tem uma porção de vídeo lá no meu canal no YouTube, mas eu vou te dar um caminho, olha só. Se você tem dívida de cheque especial, é porque você está usando mais dinheiro do que o que você tem. Talvez isso pareça meio óbvio te dizer agora, mas pensa nisso, olha só. Toda vez, imagina que você tem um baldezinho, e esse balde é onde você põe o seu dinheiro. Aí entra o seu dinheiro, não sei se você ganha salário ou se você é autônomo, mas enfim, entra o seu dinheiro, e aí quando você usa exatamente o que você tem, você vai usar tudo que tá nesse balde, beleza? E aí o balde fica vazio, você põe dinheiro de novo, usa tudo. O que acontece com o cheque especial? Imagina que isso aqui é o zero da conta, né? Quando a gente usa todo o dinheiro que tem no balde e ainda usa mais, a gente faz um buraco, a gente vai pro negativo, né? Como é que a gente sai desse cheque especial? Olha só, tem algumas formas. Se esse é o tamanho do balde, mas você está usando aqui embaixo um pouco mais, então você tem que preencher esse um pouco mais e ainda preencher um pouquinho mais, porque você vai ter que pagar os juros daquele mês. Então, olha só, o balde é desse tamanho. Vou pegar até esse copo d'água aqui, ó. Aqui é o balde, só que você foi para baixo, certo? Então você tem que dar um jeito de preencher isso aqui para você voltar para o nível zero e preencher tudo também. Porque se você está usando o seu dinheiro, o dinheiro que está aqui dentro, indo lá para baixo, é porque você está gastando mais do que ganha. Então a primeira coisa que você tem que preencher, ou você tem que gastar menos. Porque se isso aqui é o dinheiro, olha só, esse é o dinheiro que entra, certo? Se eu usar mais do que isso, eu vou passar do nível aqui. Então, fiquei no cheque especial. Como é que eu vou voltar ao normal? A hora que entrar meu dinheiro, ele vai cobrir esse buraco aqui e vai sobrar só um pouquinho, né? Mas se eu gasto tudo isso e só tem esse pouquinho, porque eu cobri o cheque especial, você concorda que eu vou voltar para o cheque especial, né? Então, se eu tenho um balde de dinheiro assim e eu tô aqui no buraco, o que eu preciso fazer é, no mês seguinte, reduzir muito os meus gastos. Meus gastos não podem se repetir aqui, porque se meu dinheiro só tá até aqui, ó, ele vai entrar no buraco de novo. Então, você precisa reduzir seus gastos. 2, você precisa cobrir o buraco, né? Porque se eu tava com dinheiro assim, meu dinheiro todo, fui aqui para baixo e eu vou continuar gastando a mesma coisa, eu preciso preencher alguma coisa nesse buraco para vir para o nível zero para eu poder gastar
o dinheiro que vai entrar. Então, uma coisa é aumentar a receita, a outra coisa é reduzir despesas, mas você precisa ter clareza, você precisa criar o que eu chamo de fotografia financeira, que é você definir suas metas de gastos, para você definir, bom, se eu gastar no máximo isso daqui, como é que eu vou estar no final do mês? Então você precisa ter esse olhar, né? Então sair do cheque especial nem sempre é pegar empréstimo, sair do cheque especial é ter clareza de como você vai usar o seu dinheiro, determinar que você vai gastar um pouco menos, dar um jeito de aumentar a sua receita. Ah, Lu, não tem como fazer isso, eu sou servidora pública, vende alguma coisa, eu tô falando de um mês só, vende alguma coisa na sua casa ou faz um trabalho extra para alguém e aí você ganha uma grana a mais naquele mês. Aí você vai sair do cheque especial, porque se você entrou no negativo, cobriu esse buraco aqui, gastou menos e aí viveu com o dinheiro que entrou naquele mês, você vai sair. Agora, como você se mantém fora? Dominando as finanças. Então você tem que criar a sua fotografia financeira de todo mês, que é definir suas metas de gastos todo mês, que você tem que dizer para você, olha, eu ganho X, eu tenho que viver com esse X. Esse é o seu primeiro desafio. Agora, eu não posso, eu já cortei demais, então eu preciso aumentar minha receita. Não tem mágica. A questão a mágica que a gente faz é ter essa clareza de enxergar assim de uma forma clara, que não seja confuso. Isso que é o ponto de partida. Mas é basicamente isso. A minha sugestão é que você assista alguns vídeos lá no meu canal no YouTube, que tem bastante coisa detalhada para você experimentar. Inclusive essa explicação aqui dos baldes. Tem um podcast sobre cheque especial. Os podcasts são aulas de mais de 1 hora. Então dá uma olhadinha lá, aplica na sua vida e traz a dúvida do que você aplicou. Diz assim, Lu, eu assisti o podcast tal, fiz esse exercício e aí deu isso aqui na minha vida. O que eu faço a partir de agora? Entende? Porque perguntar assim, como eu saio, tem vários caminhos. Você vai lá assistir e vai encontrar aquele que serve pra você. Porque algum certamente serve pra você. Eu acredito muito que não existe problema financeiro sem solução. Existe problema financeiro complexo. Tipo quebra-cabeça, daquele que quebra a cabeça mesmo, cheio de pecinhas. Mas todos têm solução, exatamente como um quebra-cabeça. Beleza? Vamos lá. Deixa eu puxar outra aqui. Lu, sou autônoma, quero aprender a me organizar. Da mesma maneira, né? As pessoas acreditam que o fato de serem autônomas não conseguem se organizar porque, eu não tenho como saber quanto vai entrar de dinheiro. Mas olha só, eu falo muito dos pensamentos paralisantes, que é aquilo que a gente acredita que atrapalha a gente, que faz com que a gente não saia do lugar. Se a gente acredita em algo que é meio desfavorável pra gente e a gente fica acreditando naquilo, a gente está acreditando numa situação desfavorável e não sai do lugar. Esses são os pensamentos paralisantes. Mas a gente pode criar pensamentos impulsionadores, que são aqueles que vão ajudar a gente a sair do lugar. Talvez você e muita gente pense que por ser autônomo não consegue dominar as finanças, porque não sabe quanto vai ganhar. Mas uma coisa que eu trabalho muito com alunos e com seguidores é a gente transformar esse pensamento que te paralisa num pensamento que te impulsiona. Você já parou para pensar que quem ganha salário é que não tem uma perspectiva fácil de aumentar a renda? Uma pessoa que ganha 2.000 de salário, qual é a chance daqui a 2 meses ela tá ganhando, 6.000? Né? É bem desafiador, ela tem que mudar de emprego, porque provavelmente ganhar uma promoção em que ela triplique o salário, né? Isso é bem desafiador mesmo de acontecer. Então, quem tem salário é que tem um pouco mais de dificuldade de aumentar a renda, diferente de quem é autônomo, em que os rendimentos são frutos daquilo que você entrega como trabalho. E eu não estou dizendo que um autônomo vai precisar se matar de trabalhar, mas se ele sabe usar o trabalho dele de uma maneira mais estratégica, ele vai conseguir aumentar o faturamento, a renda, muitas vezes sem precisar trabalhar mais. Nesse momento agora, por exemplo, eu estou falando para 224 pessoas, né? Se eu, de repente, oferecesse aqui vamos fazer alguma aula mais aprofundada sobre como um autônomo pode aumentar seu faturamento, eu tenho aqui algumas técnicas, e convidasse algumas pessoas e fizesse essas pessoas, por exemplo, me pagarem uma aula, é assim que eu vendo o meu trabalho, por exemplo, né? Eu tenho cursos. O que eu faria nesse caso? Eu estaria aqui potencializando o meu ganho, trabalhando uma única vez, em 1 hora, usando um recurso que é a internet, eu consigo potencializar o meu ganho, e de repente dessas 228 que estão ao vivo agora, sei lá, se umas 30, umas 50, umas 80 topariam, e se eu cobrasse uns R$500 de 80 pessoas, né, R$500 de cada uma, é pouco para cada uma, né, pouco para alguns, muito para outros, mas enfim, depende muito do que você está vendo como valor ali, né, e aí eu ganharia R$500 de cada uma das 80 pessoas, isso daria, sei lá, 40 mil, 4 mil, nem sei, faz a conta aí. Eu sempre faço essas coisas, eu não tenho a menor ideia de como faz conta. Eu sempre faço isso aqui
porque não precisa ser bom de matemática, eu não tenho a menor ideia. Você não conhece uma pessoa mais porta em matemática do que eu, porque não precisa ser bom de matemática para dominar as finanças. Adoro fazer isso aqui ao vivo, tô nem aí que tem a gente rindo da minha cara, porque eu não sei. Faz aí, eu falei R$500 vezes quanto? Vezes 80 pessoas, né? Faz aí as contas, era isso que eu ganharia. Então, tá vendo que para fazer dinheiro, você nem mesmo precisa entender de matemática, você só não pode ter pensamentos paralisantes de que aquilo não é para você. Eu acredito que autônomos têm bem mais chance de dominar as finanças bem mais rapidamente do que assalariados. Mas eu também acredito que assalariados podem, porque eles têm essa previsibilidade e isso também ajuda um pouco. Então cada um tem seu ônus e bônus. E na vida é sempre assim, a gente precisa lidar com o que tem de desafios e com aquilo que tem de bom. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu botar aqui o tempo só para eu saber direitinho. O tempo. 40 mil, isso aí, galera boa de matemática. Muito bom. O que mais? Deixa eu ver a próxima pergunta, peraí. Quando começa o curso da turma 15? Começou. Quem entrou na segunda-feira passada já está estudando desde segunda. Quem entrou na sexta, que foi o último dia também. Tiveram algumas pessoas que entraram na sexta no finalzinho do dia. E aí a gente só conseguiu liberar o acesso ao longo do final de semana, hoje de manhã. Mas agora já está todo mundo com acesso. E a gente começa agora às 8 da noite. Tem o nosso primeiro encontro para tirar dúvidas, porque a galera já está aplicando. Já teve gente que já recuperou R$800 de negociação errada no banco. Teve uma pessoa que, se não me engano, foi 1.500 ou 1.600. Eu acho, se eu não estou confundindo as turmas, teve uma pessoa de R$3.000, recebeu R$3.000 de volta com uma coisa que ela aprendeu com relação a uma negociação que ela fez no banco. Ela viu que tinha uma negociação errada, que o banco estava enrolando, ela foi lá e recuperou dinheiro. Então a gente já começou, beleza? Gostaria de saber quanto começo a investir em ações e como. Então, essa resposta não é tão simples, né? Daria um curso de ações. Quanto, como, né? Como é que você vai começar a investir? Mas eu vou te dar um caminho que é o seguinte. Para a gente começar a investir em ações, o ideal é que a gente já tenha minimamente a nossa reserva de segurança feita. O que é a nossa reserva de segurança? É aquela grana que vai ficar guardada para uma eventual necessidade, para uma emergência, para um imprevisto, para alguma coisa que eu não estava contando e principalmente para me proteger quando eu for investir em ações. Porque quando você coloca o seu dinheiro em ações, ações é renda variável. Renda fixa, né? A gente diz assim, a renda é fixa. Eu sei que educador financeiro fica bravo quando eu digo isso. Nossa, você não pode assegurar que a renda é fixa. Essa é a minha maneira simples de fazer entender, porque eu não acredito que a gente precisa entender todo o economês. Você precisa entender o conceito. O que é uma renda fixa? É que vai crescer todo dia, né? Tem gente que fala assim, mas tesouro pré-fixado não cresce todo dia. É porque você não vai resgatar antes do prazo. Se você resgatar no prazo, ele vai crescer sim. Então assim, renda fixa é a certeza, para resumir. Então você põe seu dinheiro ali e você consegue saber que o seu dinheiro vai crescer. Se você investir direitinho, né, sem fazer nenhuma besteira, você coloca o seu dinheiro ali e deixa o seu dinheiro até o prazo, se tiver prazo, ou resgata a qualquer momento se tiver liquidez. Se você fizer minimamente isso, o seu dinheiro sempre cresce. A renda é fixa, né? Você vai fazer o seu dinheiro crescer. Agora, na renda variável, não tem segurança. A renda variável não tem certeza. Renda variável, como o nome já diz, varia, né? Então, essa variável da renda é porque tem dia que vai crescer, tem dia que vai reduzir, tem dia que vai subir. No longo prazo, a tendência é que cresça, né? Porque a renda variável, ela acompanha muito a economia. São ações, fundos imobiliários, fundos de ações. Então, a renda variável, ela vai crescendo conforme a economia. E a economia do país, ela sempre cresce. Vai ter buracos de crise, mas no longo prazo, a tendência é de crescimento. Então, se você pode esperar 3, 5, 6 anos... e essa é a estratégia que eu acredito. Eu não acredito numa estratégia de comprar e vender ação diariamente. Eu acho que mais se perde do que se ganha. Então, a estratégia de longo prazo é a que eu acredito. Então, se você pode esperar no mínimo 3 anos para resgatar aquele seu dinheiro, legal, então você está preparada para investir em ações. Mas pensa o seguinte, se você vai deixar seu dinheiro lá por no mínimo 3, 4, 5 anos, que é o tempo que você vai colher os frutos aí da renda variável, você concorda que você tem que ter um dinheiro numa segurança, que você saiba que é um dinheiro que você nunca vai perder? Porque se você precisar de dinheiro, de repente, para qualquer coisa na sua vida, né, e que você precisa de mais dinheiro do que você está produzindo no seu dia a dia, né, a sua receita, então eu tenho que ter um dinheiro guardado que me deixe tranquila para investir em ações. Porque senão você investe em ações, no dia seguinte a ação está caindo, você fica desesperada. Então, assim, entrar no detalhe de como investir em ações, a gente não consegue só num Pergunta pra Lu.
eu posso fazer outros vídeos, a gente pode entrar em mais detalhes disso em outros Pergunta para a Lu, mas o que eu preciso te dizer agora é que você precisa se sentir segura. Então, ações têm liquidez, você pode resgatar a qualquer momento, mas o ideal é que você invista em ações no médio e longo prazo, e para isso você precisa ter uma reserva de segurança. Então, se você não tem a reserva de segurança ainda, você precisa fazer. Se você já tem, você pode começar a conhecer mais detalhes sobre ações, e aí você pode trazer sua próxima pergunta para esse ou para um próximo Pergunta para a Lu, me dizendo, olha, já tenho minha reserva, quero saber agora como é que eu escolho. E aí começar a assistir mais vídeos, eu tenho feito mais vídeos mais sobre investimentos mais avançados, vou fazer mais alguns, para te ajudar nisso, para você conseguir então passar para esse próximo nível, beleza? Vamos lá, próxima. Estou com um consórcio atrasado, não vejo maneira para atualizarem. Então, consórcio, todo mundo que me pergunta de consórcio, eu faço aquela cara feia. Vendedores de consórcio vêm me encher o saco também nos meus comentários de post, dizendo que eu não entendo nada. Sabe do que eu entendo? Eu entendo da dor das pessoas que fazem consórcio e que ficam esperando, pagando e ficam sem o bem, né? Porque olha só, se a gente não quer o bem agora, se eu não preciso do carro, se eu preciso do imóvel, eu posso investir, juntar o dinheiro, ver o meu dinheiro crescer rendendo e comprar quando eu quiser. Se eu tenho pressa, muita pressa, eu preciso daquilo para ontem, porque o carro vai me ajudar a trabalhar e me fazer mais dinheiro, ou se eu quero muito a minha casa e eu quero, né, morar logo naquela casa, eu pago o preço da pressa. Qual é o preço da pressa? Preço da pressa, quase embolou. Qual é o preço da pressa? É pagar a taxa de juros de financiamento, né? Eu não sou a favor de pagar a taxa de juros de financiamento, não. Mas tá com pressa, precisa daquilo para ontem, por algum motivo que só você sabe qual, então você vai pagar o preço da pressa. E aí você vai analisar se fez sentido pagar aquele preço. Agora, e o consórcio? Que você paga e não tem, sabe? Então, pra mim, não faz muito sentido. Só faz sentido quando você tem grana pra dar lance. E dar lance, por exemplo, em consórcio imobiliário é bem desafiador. Então, eu não curto muito a ideia do consórcio porque a gente fica amarrado a ele. Então, eu não sei qual está sendo a sua dificuldade agora. Analisa as condições, as cláusulas do contrato para você ver se você está precisando sair, quais são as possibilidades. Mas, normalmente, sair do consórcio também te traz um pouco de prejuízo. Analisa isso com calma, tá bom? Não, e no consórcio não é investimento mesmo. Investimento é aquilo que você põe dinheiro e que cresce, né? Que o seu dinheiro retorna para você, volta o que você botou e volta mais dinheiro. Consórcio é uma modalidade de compra, ponto. Não venha vendedor de consórcio encher meu saco e me convencer do contrário. Consórcio é modalidade de compra. Quem não sabe das coisas é você, que fica tentando me convencer do contrário. Vamos lá. Sempre apliquei meu dinheiro, porém agora está só saindo da conta. Como estou construindo e também vou me casar esse ano, como concilio para poder guardar o dinheiro? Então, Michele, quando a gente tem um objetivo, a gente quer muito uma coisa, né? Você está falando aí de casar, de construir a sua casa, a gente precisa se planejar para isso. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para esses seus objetivos, para esses seus planos e analisar o tamanho deles. Quanto eu preciso para reforma? Quanto eu preciso para reforma? Até engasguei. Quanto que eu preciso para reforma? Quanto que eu preciso para o meu casamento? E você vai chegar num número. Os nossos sonhos só são realizados quando eles se transformam num número. A gente precisa olhar para aquele sonho e transformar ele num objetivo, né? Eu preciso dizer, eu tenho que ter 10 mil na data tal para fazer a reforma, né? E aí, com isso, a gente vai olhando para as nossas finanças e ajustando as nossas finanças. Bom, para eu conseguir guardar esse dinheiro, eu vou ter que gastar no máximo isso daqui com lazer, no máximo isso aqui com mercado, no máximo isso aqui com a conta de luz. Tem gente que pensa que não dá para controlar a conta de luz. Claro que dá. Com vários pequenos hábitos, eu tenho vídeo no meu canal no YouTube sobre isso. Vários pequenos hábitos, algumas mudanças na estrutura, às vezes, da sua casa. Trocar as lâmpadas por LED me fez economizar muito, quase 20% da conta pelos meus cálculos. Então dá pra gente economizar com tudo sem sacrifício, porque sacrifício é economizar só por economizar. Agora, economizar para realizar um sonho não é sacrifício, é gostoso. É você olhar e falar, eu não preciso gastar com isso, porque tem essa outra coisa aqui que eu quero fazer. Agora, se ainda assim tiver desafiador, a gente também vai aumentar a nossa renda, vai trabalhar mais. E também tem gente que diz, Lu, mas eu não consigo, eu estou muito cansado. Cara, quando a gente
tem uma ambição, tem um sonho para realizar, tem cansaço, a gente vai lá e faz, a gente descobre maneiras inteligentes de fazer dinheiro, nem sempre é sacrifício, nem sempre é se matando. Então, você precisa fazer isso, você precisa transformar seus desejos em objetivos concretos, com data, com tamanho, né, com número, e trazer isso para sua vida, definindo metas para sua vida. Metas de gastos e metas de receitas, beleza? Deixa eu ver. O pessoal falando do consórcio. E galera da turma 15 aí, já conseguindo resultados. O que mais? Qual é o melhor banco digital, na minha opinião? A Simone está perguntando. Então, eu não uso todos os bancos digitais, tá? Então, eu não tenho como te dar uma opinião assim de qual é o melhor por eu estar usando. E eu acho que não seria íntegro da minha parte eu dizer que um é melhor do que o outro se eu não uso o outro, entendeu? O que eu uso hoje é o Banco Inter, que me atende perfeitamente. Ele é 100% gratuito, TED Doc de graça, ele me dá cartão de crédito sem anuidade se eu quiser. Eu não uso o cartão de crédito do Inter, porque eu não acho que a gente precise de 1 milhão de cartões, e eu já tenho cartões, eu já uso no Nubank. Então, o Inter funciona muito bem para mim, eu gosto bastante deles, mas eu já ouvi falar muito bem do C6 Bank, pelo que eu pesquisei, ele tem as mesmas características do Inter, C6 Bank, as mesmas características, as mesmas gratuidades, então eu gosto muito dessas duas opções, mas a que eu uso é o Inter, beleza? O que mais? Gilza tá me perguntando se eu tenho empregada doméstica. Não, eu tenho uma moça que trabalha na minha casa que vem quinzenalmente. O meu apartamento hoje que eu moro ainda é um apartamento quarto e sala. Tem uma sala grande, 2 banheiros, um quarto, uma cozinha. Mas é uma cozinha pequena, cozinha americana, então eu não acho que precise de muita faxina. Eu e meu namorado, a gente vai dando um jeito. Eu não acho que é uma prioridade minha gastar, por exemplo, com empregada doméstica semanalmente, diariamente. Isso não faz sentido nas minhas finanças. Então eu tenho uma moça, a Ângela, que me ajuda muito, que vem quinzenalmente, essa semana ela vem. Mas eu tô me mudando, e eu tô me mudando para um apartamento maior, de 3 quartos, é uma cobertura, e lá provavelmente eu vou precisar de um pouco mais de ajuda, mas eu me mudei para um lugar que no condomínio também tem um serviço incluído no condomínio, de faxina no condomínio, então provavelmente vai ser só a faxineira ainda, talvez com um pouquinho mais de frequência, porque é um apartamento maior, talvez semanalmente, ainda não decidi, não me mudei ainda, tô só desfrutando ainda dos benefícios lá, que é uma cobertura, tem piscina, então talvez o pessoal que me segue me viu esse final de semana já aproveitando um pouquinho, mas a mudança ainda não aconteceu. E aí quando eu me mudar, enfim, eu vou analisar um pouquinho melhor isso e analisar como é que eu me mantenho. Mas curti, pergunta diferente. Eu gosto de dividir com vocês um pouco do que eu faço na minha vida, de como eu uso meu dinheiro. Nem sempre eu compartilho, porque eu não me considero aquelas blogueiras de falar muito da vida pessoal. Eu fico achando que talvez as pessoas não queiram saber da minha vida, queiram saber da de vocês, né? Mas sempre que vocês quiserem fazer perguntas desse tipo, não me oponho nem um pouco a responder. Sempre que vocês quiserem saber alguma coisa da minha vida pessoal que ajude de alguma maneira a sua vida financeira, fica à vontade que eu topo ajudar, beleza? O que mais? Como sei se eu pago algo indevido em um empréstimo? Então, você tem que analisar o seu contrato. Se tiver alguma coisa no contrato de empréstimo que não foi algo que você combinou com o banco, então você provavelmente está pagando alguma coisa indevida, né? Quando você faz um empréstimo, às vezes o banco te empurra uma porção de coisa, de serviço, de seguro, de título de capitalização, de previdência, que você não é obrigado a contratar. Então, se você percebe que aquilo está no seu contrato, você pode reivindicar. É claro que os bancos não são tão maleáveis assim, então você precisa ir com o discurso certo, você precisa levar os parágrafos e artigos de Código de Defesa do Consumidor certo para te ajudar naquilo ali. Muitas vezes o gerente do banco não resolve, aí você precisa ir na ouvidoria, mandar e-mail para a ouvidoria, às vezes não resolve, você precisa ir no PROCON ou fazer um registro no Banco Central. Esse é normalmente o caminho que os alunos conseguem para reivindicar e ajustarem contratos errados, por exemplo, de empréstimo ou qualquer outra negociação com o banco. Beleza? O que mais? Ah, a galera aí comentando da cobertura. Pois é. Então, eu não mostrei nada em detalhe ainda, porque eu não me mudei ainda. Quando eu me mudar, eu posso mostrar um pouquinho lá, se vocês tiverem alguma curiosidade, a gente conversa, mas eu mostro sim.
Eu fico muito feliz de dividir com vocês aqui. Algumas pessoas já me ouviram falar disso. Alguns alunos meus, foi muito legal que alguns alunos meus que foram alunos em 2016, quando eu comecei a fazer esse trabalho, falaram: olha, eu lembro que uma vez você deu uma aula pra gente como planejar um objetivo e você deu o exemplo do seu objetivo, de se mudar, de mudar uma cobertura. E eu falei: caramba, que legal, né, que eu compartilhei isso, porque aí eles podem ver isso acontecendo. 2016 foi há 4 anos atrás e não foi 2016 que eu comecei a planejar. Eu comecei de fato a planejar, eu entendi como planejar em 2013. Tudo isso que eu explico aqui pra vocês, transformar num número, de definir metas de gastos, metas de receita, eu comecei a fazer em 2013, há 7 anos atrás. Esse sonho é bem antigo, mas até 2012, 2013 eu não sabia exatamente como planejar. Comecei a fazer isso em 2013, levou 7 anos, então nada de uma hora para outra, mas eu sempre digo assim que o tempo vai passar, então é melhor que ele passe e a gente tenha realizado aquilo que a gente queria, do que o tempo passar e a gente ficar frustrada porque não realizou. Então não tem nada assim, isso vai demorar muito. E daí que vai demorar? O tempo vai passar, então começa a planejar agora, com toda a força que você pode planejar, com o seu melhor, com tudo que você pode dar de melhor ali, para você realizar, porque o tempo vai passar, é melhor que passe e a gente consiga realizar, beleza? Existe conta jurídica essencial? Não existe modalidade de conta essencial para pessoa jurídica, né, para empresas, mas existem bancos que não te cobram tarifa. Então, por exemplo, a minha empresa também tem conta no Banco Inter, eu como pessoa física, e como pessoa jurídica eu tenho conta no Banco Inter e é totalmente de graça. Tem um outro banco que chama Agibank, que também tem conta de graça. Eu não tenho conta lá, mas eu conheço uma pessoa que tem uma conta jurídica lá e disse até que preferiu por algum motivo do que o Inter. Eu não sei exatamente por quê, mas eu gosto muito do Inter, estou bem satisfeita. Eu não acho só que o aplicativo de pessoa jurídica do Inter não é muito bom. Tem algumas limitações. Eu não sei agora, mas até pouco tempo eu não conseguia fazer transferência da conta PJ, eu não conseguia fazer pelo aplicativo, tinha que fazer pelo site. Isso não é muito legal. Mas é isso, é de graça, né? Então, de graça a gente sabe que pode ter alguma limitação ou outra, é um banco novo que está se desenvolvendo, então eu imagino que daqui a pouco o aplicativo deles funcione melhor para pessoa jurídica, porque para pessoa física já funciona bem. Então, é uma opção, eu tenho usado, tá bom? É uma questão de você analisar aí o que você precisa numa conta e ver se eles atendem, tá? O que mais? Lu, como o meu dinheiro usando para construir e casar, você sugere que... é a Michelle de novo. Você sugere que parte do valor eu coloque para aplicar ou primeiro realiza as duas metas? Não, à medida que você for juntando o seu dinheiro, que você for realizando o seu objetivo, você pode já ir aplicando. Pode ser num produto de renda fixa, né, num investimento que você possa resgatar a qualquer momento, ou se já tem uma data que é bem para o futuro, eu só vou casar daqui a 2 anos. Você pode botar num investimento que você só consegue mexer daqui a 2 anos, porque aí você vai ter um pouco mais de rentabilidade. Nos investimentos acontece assim, toda vez que você abre mão de uma dessas 3 coisas aqui, ó, segurança, liquidez, que é essa capacidade de você poder resgatar a qualquer momento, né? Segurança, liquidez e... qual é o terceiro que agora me falhou? Ih, deu branco, peraí. Segurança, liquidez, esqueci. Tô com muita coisa na cabeça, tô muito focada no que a gente vai fazer daqui a pouco na aula da turma 15, esqueci. Mas eu vou te explicar esses 3 de um modo diferente. Olha só, se você abrir mão de segurança, você pode ganhar um pouco mais. Se você abrir mão de resgatar a qualquer momento, você também você pode ganhar um pouco mais. Então, se você colocar no investimento para daqui a 2 anos... você está abrindo mão de liquidez, certo? Então você pode ganhar um pouco mais. Se você está colocando no investimento que dá um pouquinho mais de insegurança, tipo a renda variável, então você pode ganhar um pouco mais. Mas aí você não tem certeza. A renda variável não tem a certeza, né? É a insegurança, mas tem o potencial de crescimento. Quando é um objetivo assim que a gente quer muito realizar e que a gente não quer correr o risco de chegar na data e ter menos dinheiro, aí o que a gente faz? A gente não vai botar em renda variável, que pode chegar na data e você ter menos dinheiro do que você colocou. Então você vai colocar na renda fixa e o ideal é que você abra mão de liquidez então. E aí você vai colocar num prazo maior que tende a ganhar mais. Então, à medida que você for realizando, você vai deixando seu dinheiro investido. Você não investe depois, você investe à medida que você vai guardando seu dinheiro para realizar seus objetivos. Inclusive, rendendo, seu objetivo pode chegar mais rápido, né? Porque o seu dinheiro pode crescer e aquilo que você pensou que ia levar 2 anos, de repente leva 1 ano e 6 meses, porque o seu dinheiro cresceu no investimento. Beleza? O que mais? Boa, rentabilidade.
Agora eu não vou conseguir voltar ao detalhe não, mas olha só, no meu Instagram tem um post em que eu falo desse tripé dos investimentos. Depois dá uma procuradinha lá, eu vou compartilhar no Stories se eu achar também, eu deixo lá, vocês acompanham lá no Stories. Depois quando acabar o Pergunta pra Lu, depois tem a aula da turma 15, depois da turma 15 lá por umas 11 horas da noite, que é a hora que eu acabo meu dia hoje, eu compartilho lá pra deixar no detalhe isso pra vocês assistirem, beleza? Mas isso eu também falo na websérie. Lá na websérie Investindo Sem Medo, dominesuasfinanças.com.br/websérie. Lá tem tudo isso, beleza? Quando você faz a fotografia financeira e o dinheiro não dá para dividir em todos os potes. Então, Josiana, olha só. A Josiana tá falando da fotografia, que é o seguinte, a gente definir quais vão ser as nossas metas de gastos. Então a gente vai definir como se fossem potes, como se eu tivesse vários copinhos de dinheiro. Supondo que eu já tivesse o dinheiro, como é que eu separaria o dinheiro na minha vida? Só que eu não preciso esperar o dinheiro chegar para fazer isso. Eu já posso fazer isso só pensando no dinheiro que vem. Porque eu tenho que pensar no dinheiro antes dele vir. É isso que é dominar as finanças, é você dizer pro dinheiro para onde ele vai antes dele ir, antes mesmo dele chegar na sua vida. Por exemplo, março ainda nem chegou, mas eu já sei para onde vai o meu dinheiro em março, percebe? Eu não preciso esperar meu dinheiro chegar. Aí o que a Josiana tá perguntando é, como é que faz se eu tenho muito pote e pouco dinheiro para distribuir nesses potes? Então, Josiana, tem duas coisas que você precisa fazer. Você vai ter que eliminar alguns potes que não são prioridade agora, ou /E, né? Você vai ter que aumentar o dinheiro que vai entrar. Então, assim, às vezes tem uns potes que a gente não é uma prioridade, que a gente gosta, que é uma coisa que é importante pra gente, mas que não é uma prioridade. Então, eu vou abrir mão desse pote. Ou, se eu não quero abrir mão desse pote, eu vou dar um jeito de aumentar a minha receita. Nada disso é de uma hora para outra, eu sei que nada disso é a maior moleza do mundo, mas é importante, não tem como fazer mágica. Mas existem algumas técnicas para você fazer isso. Por exemplo, tem 2 perguntas para a Lu atrás, e o Pergunta para a Lu fica no IGTV, fica no YouTube, onde eu ensinei uma classificação e hierarquia de gastos. Como é que você vai classificar seus gastos em obrigatórios, muito importantes, e aqueles que não são tão obrigatórios assim, aquele que você pode viver sem, mas que você não vai viver sem para sempre. Você vai temporariamente eliminar para você poder equilibrar suas finanças por um tempo até aumentar a sua receita. Então, quando você analisa sobre essa hierarquia, você entende que algumas coisas são prioridade. Você vai botar numa fila de prioridade. E se não cabe, não tem milagre. Você vai ter que ir tirando. Você pode se tornar uma pessoa que faz milagres. Falei disso na transmissão do podcast na sexta-feira, e esse podcast vai ao ar na quarta. Então você pode se tornar uma pessoa que faz milagres, mas você tem que fazer esse milagre de forma ativa. Você vai ter que trabalhar em cima dele, porque milagre pra mim é aquela coisa que a gente pensa assim, não, isso é impossível de acontecer, mas a gente vai lá e faz, não é possível. Isso você pode fazer. Então você vai ter que dar o seu melhor para classificar seus gastos, fazer uma hierarquia de gastos, eliminar o que não é prioridade, ao passo em que você vai paralelamente aumentando suas receitas. Com o tempo você vai conseguindo fazer essas duas coisas, beleza? É fácil empreender no Brasil? Boa pergunta, Carlos Henrique. Eu acho o seguinte, olha só. Eu acho que não é fácil, mas não é difícil, é desafiador. E quem me segue sabe que eu gosto de trabalhar muito essas coisas das palavras, porque eu acho que a palavra é a representação do que a gente pensa, e o que a gente pensa determina como a gente vai agir e, consequentemente, o que a gente faz determina o nosso resultado. Então, não é fácil empreender, mas é desafiador. Desafiador é uma coisa que vai exigir muito de você, vai exigir que você dê o seu melhor, vai exigir que você estude, vai exigir que você invista em você. Muitas vezes você vai investir em você antes mesmo de investir na empresa. Você vai ter que ter um planejamento financeiro para empreender, vai ter que ter um planejamento de marketing, de comunicação. A gente não consegue clientes no marketing de esperança, ficar rezando para o cliente cair do céu. Não, a gente consegue cliente atraindo o cliente certo, mostrando para eles os nossos diferenciais. Qualidade não é diferencial. Dizer assim, eu faço meu trabalho com muita qualidade e agilidade. Ninguém espera que um trabalho seja feito assim de qualquer maneira, e nem de forma lenta. Então, agilidade e qualidade não é diferencial. E muitos empreendedores se comunicam assim. Então, empreender não é fácil, mas não é algo impossível. É algo que vai te desafiar. E eu tenho certeza que empreender é possível para muita gente que está descartando a possibilidade de empreender. Então você tem que ter conhecimento certo para lidar com o dinheiro da empresa e o conhecimento certo para lidar com o marketing da empresa. E logo depois, quando você começa a crescer, você também tem que ter conhecimento para lidar com as pessoas da empresa.
são as pessoas que te ajudam a crescer na sua empresa. Então, empreender é um desafio, mas eu acho que é um desafio possível para um número enorme de gente. Eu não acho que seja para todo mundo mesmo, não. Mas eu acho que tem muita gente que se tira desse jogo e que podia estar dentro. Beleza? Curti sua pergunta. Obrigada. Lu, onde aplicar a reserva de segurança? Então, a reserva de segurança tem que estar em algo seguro. Então, você tem que aplicar em algo seguro que você possa resgatar a qualquer momento. As opções disponíveis hoje com essas características são, por exemplo, Tesouro Selic, um CDB que renda pelo menos 100% do CDI e um fundo DI que não tenha taxa nenhuma, que renda a taxa Selic, né, como se fosse um fundo de Tesouro Selic, que não tenha taxa nenhuma. Essas são boas opções para você guardar a sua reserva de segurança. Inclusive tem um vídeo detalhado sobre isso, tem 2 vídeos, assim, um bem detalhado, que é um podcast. Se você for lá no YouTube e colocar podcast reserva de segurança, é quase 1 hora de aula só sobre isso. Assiste que você vai curtir. E tem um outro vídeo mais curtinho, mais resumidinho, se você de repente tiver com preguiça, algo que eu acho que não é bom para a vida financeira de ninguém, ter preguiça, mas você pode assistir um videozinho lá de uns 5, 6 minutos, é só pesquisar lá no YouTube, Domine Suas Finanças Reserva de Segurança, beleza? Galera, hoje o Pergunta pra Lu vai se encerrar aqui com 40 minutos, porque eu preciso ainda preparar algumas coisas aqui para a aula da turma 15, que começa daqui a 20 minutos. Espero que você tenha curtido. Quero te fazer um convite, se você não está ainda no meu canal no Telegram, todo dia de manhã eu compartilho insights que muitas vezes eu não compartilho aqui nas redes sociais, dicas, técnicas, até algumas questões pessoais. Então, para você entrar no meu canal no Telegram, você vai acessar dominesuasfinanças.com.br/Telegram. Acho que o pessoal gosta bastante, né? Galera que é aí do Telegram, coloca aí hashtag Telegram para eu saber quem tá lá no canal do Telegram. E eu acho que a galera curte assim, os insights de lá, porque eles são insights assim, momentâneos, coisas às vezes que acontecem na minha vida financeira, eu já divido ali, reflexões às vezes mais profundas, que trabalham muito mais o nosso comportamental do que só organização. Aí no YouTube e no Instagram você vê mais organização, no Telegram você vê mais comportamento, ó. Uma galera do Telegram aí, Nath está dizendo que o Telegram da Lu é vida. Que legal. Então tá todo mundo convidado, acessa lá, dominesuasfinanças.com.br/Telegram. Galera, muito legal ter tido vocês todos aqui, deu quase aí 300 pessoas, essa live tá crescendo. Convidem os amigos, digam aí pros amigos que toda segunda-feira às 19 horas tem pergunta pra Lu. Prometo que nos próximos a gente vai levar um tempinho mais. Hoje, como é a primeira turma, primeiro encontro da turma 15, eu preciso de uns minutinhos para preparar algumas coisas aqui para eles, tá bom? E em breve, eu acho que o próximo Pergunta pra Lu, eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories, porque aí quem não consegue estar ao vivo pode participar deixando sua pergunta antes e depois assistindo no gravado, na reprise, beleza? Ó, a galera toda aí do Telegram, dominesuasfinanças.com.br/Telegram. Aí você baixa o Telegram primeiro no seu celular, depois acessa dominesuasfinanças.com.br/Telegram. Tá bom? Galera, obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima segunda-feira às 19 horas com mais um Pergunta pra Lu. Um beijo, fui, tchau, tchau.